Boa noite, estamos aí para mais uma live, hoje mais do que especial, uma live de comemoração de 10 anos de Milton Felker Assessoria. Então hoje a gente vai fazer uma, uma apresentação especial, quem sabe. A gente está tentando aqui ainda na parte técnica colocar todas não, algumas fotos que a gente conseguiu selecionar de 10 anos. 10 anos é muito tempo, são muitas fotos. Então a gente está aqui tentando mais ou menos colocar aqui direitinho. A gente está ao vivo pelo Facebook, no Milton Felker Assessoria Esportiva. A gente está ao vivo pelo Instagram também. Instagram eu tô aqui, no Facebook eu tô ali. Bacana os professores, meus grandes professores entrando aí. Convidei, quase todos falaram que iriam participar e muito bacana mesmo. Também divulguei para vários alunos nossos, vários ex-alunos. Estou vendo que estão aparecendo por aí também. Enfim, hoje é um dia de fazer um pouco um balanço do que foram esses 10 anos. 10 anos de muitos desafios. Para quem aí está me escutando e é empreendedor, sabe o quanto não é fácil ter uma empresa no Brasil, né? E muito mais difícil é conseguir sobreviver durante 10 anos essa empresa. Muito mais difícil. E, e a gente está aí na batalha nestes 10 anos. E eu não podia deixar passar em branco mesmo que com essa função toda que está acontecendo, o grupo de corrida por enquanto presencial não ocorrendo, lá no estúdio treinamento funcional também agora só como personal, e os treinos online, enfim. Mas eu não podia deixar passar em branco essa situação, porque seguramente para comemorar esses 10 anos a gente já está fazendo uma grande festa, e hoje a festa vai ser aqui. Para relembrar, agradecer. Eu tenho aqui 26 pessoas na minha lista nesses 10 anos, 26 pessoas que trabalharam comigo como professores, como parte da administração, como parte de todo o apoio. Então eu vou agradecer todos eles, todos vocês, os 26 que participaram nesses 10 anos, que vocês foram muito importantes. E também contar algumas histórias desde quando a gente começou, e porque daqui a pouco vai, se tudo ocorrer bem, vai começar a passar as fotos aqui em ordem cronológica, tá? A ideia é com que a gente comece a passar as fotos do começo, como surgiu a Milton Felker Assessoria, a partir de que momento surgiu, qual foi a ideia, né? O que me fez abrir a assessoria esportiva. E, e aí eu vou contar um pouco dessa história, e aí com alguns tópicos assim que eu acredito que sejam muito importantes eu destacar, de alguns uns treinos específicos, algumas competições, alguns eventos, algumas aulas no estúdio, sabe? Algumas festas. Então eu vou depois, pouco a pouco, nesses tópicos. E também, junto com interagindo com vocês, tá? Porque eu sei que pelo Facebook tem, a galera também tá chegando, e pelo Instagram, nossa, bastante gente por aí. E que bom mesmo. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que, bom, os professores, todos esses 20 e tantos que eu vou citar hoje aqui passaram pela MF ou fazem parte ainda da MF e saíram, mas as portas sempre ficaram abertas e foi uma interação impressionante e muito bom, excelentes profissionais que depois eu vou falar um a um deles. E mas muitos alunos também aparecendo, sabe? Isso me deixa muito contente, porque eu sei que a gente fez nesses 10 anos
um bom trabalho, transformou pessoas, conquistou amizades, transformou pessoas normais em pequenos atletas, em maratonistas, em ultramaratonistas, em pessoas mais alegres, mais saudáveis. Isso é muito bacana. Nossa, eu tô vendo aqui já uma galera que eu vou tentar não chorar hoje, né? Porque assim é muito emocionante pra gente, o pessoal que está entrando aqui, que já fez parte, que está fazendo parte e que superou grandes desafios vestindo essa camiseta branca aqui, sabe? Eu trouxe todas elas aqui para mostrar as retrô, desde as primeiras até as últimas agora. E isso também eu quero mostrar para vocês a nossa evolução e o que vem pela frente. Ainda vem muita coisa pela frente, com certeza. Tá? Olha aqui a galera entrando, o Alexandre, o Fabiano Fachado, o Léo, o professor Léo, a Fábio já está agitando aí. Nossa, todos os professores já estão por aí, ou grande parte deles. Que bacana, gente, que bacana. Vão se pronunciando aí porque Elbio, todo mundo, grande Brasil, baita atleta, sabe? E olha, a Ana também tá por aí, todo mundo que tá chegando. Isso, nesse momento, assim, nos enche de energia para quem sabe tocar mais 10, mais 20 à frente, com muita qualidade, principalmente isso, com muita qualidade e muita motivação para seguir adiante. Muito bem, eu vou assim, enquanto ainda as fotos, se Deus quiser vai rolar, enquanto não rola ainda as fotos, eu vou tocar a ficha aqui, tá? A gente teve um pequeno atraso aí de uns 5 minutos para entrar no ar, mas vamos tocar a ficha aqui. Bom, quando que começou a MF, eu fiz um projeto piloto em Torres, lá na Ubra, onde eu dou aula, e todo mundo sabe que eu dou aula lá praticamente quase 20 anos. E eu fiz um projeto piloto lá, com um grupo de caminhada e corrida, que era bancado pela Ubra e tal, e aí eu comecei a gostar disso, comecei a me interessar, e lá a gente colocou 100 pessoas da comunidade, fácil, para caminhar e correr comigo. E a gente usava o nome da Ubra e tal, e aí eu comecei a pensar, peraí, eu acho que eu posso mais do que isso e caminhar com as próprias pernas também. E aí eu fiz uma maratona de Porto Alegre, e aí depois da maratona de Porto Alegre, minha primeira maratona, eu fiquei sentado, e para quem já fez uma maratona aí, pós-maratona a gente fica quase que sentado e bem sequelado onde conseguir parar. E eu parei numa esquina qualquer, sentado no chão, bem sequelado pós-maratona, porque eu não tinha uma estrutura de apoio. Eu não tinha onde ir depois de uma maratona, depois de 4 horas e tanto fazendo a minha primeira maratona. E eu até tenho essa foto aqui, né? Vai rolar, produção? Vamos ver se de repente rola essa primeira foto aqui, eu jogado na esquina, na sarjeta lá, pós a primeira maratona. Não, depois disso, só que naquela época tinham 3, 4 assessorias só em Porto Alegre, e depois disso eu resolvi, não, vamos fazer um estudo bacana e vamos abrir a minha assessoria esportiva. E aí surgiu a Milton Felker Assessoria. A gente optou pelas cores brancas mesmo, porque não tinha na época nenhuma equipe com essa cor. Montou a tenda, né? A primeira tenda, hoje já temos 3, 4 tendas. E nos 2 primeiros anos, gente, nos 2 primeiros anos a gente foi em todas as provas possíveis e impossíveis que tinham. A gente chegou a fazer em torno de 5 a 6 provas por mês. Isso dava prova sábado e prova domingo, algumas vezes. Porque a gente precisava entrar no mercado. E aí começou
as pessoas nos conhecendo, vendo aquela tenda branca e vermelha, vendo o pessoal de branco, vendo a nossa estrutura. Para quem já foi nas corridas aí sabe da estrutura que eu considero bem diferenciada, com as frutas, com os bolos, né? Com os professores alongando daquela maneira específica, daquela maneira especial. E aí começou a gente ser conhecido, e nos primeiros 2, 3 anos a Milton Felker Assessoria começou já a trabalhar com empresas, que a pessoa jurídica que foi bastante e ainda é também uma dos nossos focos. E o negócio começou a crescer. E aí nos 2000, com 5 anos já de assessoria, e até 4, 5 anos, eu não trouxe todos os troféus que eu tenho lá no estúdio, mas a gente ganhou todas as Poa Day e Poa Night durante 2 anos como o maior grupo de corrida. Isso, puxa vida, é para o treinador e para os outros professores que estão aí. Que emoção, que coisa bacana da gente ver o nosso trabalho reconhecido lá em cima do palco com todo mundo e a gente recebendo os troféus. Então, com menos de 5 anos, a gente já estava entre as 3 maiores de Porto Alegre e eu vou mais longe, as 3 maiores do Rio Grande do Sul, sabe? E isso nos encheu de orgulho, nos encheu de vontade. E aí a Milton Felker Assessoria simplesmente, pum, disparou. Aí mais tendas, mais empresas, mais alunos, sabe? Foi uma loucura. Para quem conheceu esse tempo aí, a gente tinha 2014, 15, nós chegamos aí fácil, só no grupo de corrida, mais de 200 pessoas tranquilamente. E ainda tinha ginástica laboral, que a nossa empresa tem um braço de ginástica laboral. A nossa empresa tem um braço de treinamento funcional e personal também, né? Então, só aí já foi algo bem bacana mesmo. E logo depois já veio o estúdio para a gente ter a nossa sede. Todo mundo conhece a nossa sede lá, um escritório bacana, um estúdio bem legal para treinar ali. Pelo menos por enquanto a gente ainda está lá. Olha quem entrando aí, Kênia, uma das primeiras professoras, junto com o professor Léo. Então, desde lá, gente, assim, a gente com 5 anos estava entre as 3 maiores do estado e super reconhecido, com um trabalho bem bacana. E das coisas que nos diferenciava muito era o número de professores. Tanto é que eu estou olhando aqui a minha lista, em 10 anos, para tu ter 25 professores trabalhando contigo, porque não é porque tinha uma rotatividade grande, é porque eu tinha bastante professor trabalhando comigo. Nós chegamos a ter um ano simultaneamente trabalhando 15 professores comigo, 15 professores, em ginástica laboral, em grupo de corrida e treinamento funcional. E boa parte deles estão aqui pelo Instagram que eu estou vendo, que estão entrando. Sabe, gente? Então, isso é um diferencial do que simplesmente o professor tá lá, vamos lá, gente, se virem. Não. Muitos professores, porque essa era a nossa ideia sempre. E continua hoje sendo, dependendo da... Olha, o pessoal tá chegando, os ex-alunos, eu mandei para ex-alunos. Nossa, olha o nosso chefe chegando aí, o chefe Cleto também tá por aí. Que bacana todo mundo aí, olha, isso me enche de alegria. Então, gente, seguindo aqui a minha pauta, depois que a gente entendeu que tinha que participar de todas as provas para entrar no mercado, depois que a gente cresceu de uma maneira gigante, aí começou a gente escolher as provas, né? Isso que foi bacana também. Mas deixa eu falar só onde que a gente tinha os treinos. Nós começamos no Parcão. Nosso primeiro local de treino foi no Parcão. E lá estava a professora Kênia e o professor Léo, que estão aí com a gente pelo Instagram. Muito obrigado, Léo e Kênia, pela presença de vocês aí. E muito bom a gente começar. O Parcão nas segundas e quartas era nosso, não tinha ninguém, não tinha nenhuma assessoria. Era nosso Parcão.
e a gente dominava com metade do treino de reforço muscular, outra metade de corrida, né? A gente tinha dois, três horários na noite e é muito bacana. O professor Léo e a professora Kênia, naquele comecinho, fizeram um super trabalho. A gente tinha uma empresa, um cliente lá forte, que era a Aeon, né, que trabalhava lá que era um dos nossos clientes. Então a gente tinha muito funcionário da empresa fazendo. Nos primeiros anos, o Parcão era dominado pela MF nas segundas e quartas final de tarde, né, com o Léo e com a Kênia. Depois já começaram a entrar outros professores, né, para também trabalhar lá no Parcão. Aí já mais recente, nós ficamos alguns anos no Parcão, até depois migrar para a Encol. Pela dificuldade de estacionamento, de locomoção do pessoal e tal, a Encol entendeu que seria mais fácil. Então a gente começou pelo Parcão, depois a gente foi para o Marinha também, simultâneos Parcão e Marinha. A gente tinha um grupo de corrida bem bacana, que também era comandado pelo Léo, comigo e a professora Lu. A Lu ia entrar pelo Face, quem lembra da professora Lu? Também, isso. O professor Rafael também trabalhou no Marinha. Isso, então a gente começou depois pelo Marinha. Então estava no Parcão e no Marinha praticamente no mesmo dia. Foi uma loucura isso. Foi uma loucura. Depois do Marinha, a gente também começou a abrir lá no aeroporto. Aí sim que o professor Rafael estava lá no aeroporto. Aí no aeroporto vários professores nossos também trabalharam lá com corrida. O professor no aeroporto, o Elbio, o João, eu acho. Né? Muito obrigado, eu vi que o Elbio estava por aí. O professor João, acho que eu não consegui contato. Aí quem mais que trabalhou lá no aeroporto também com ginástica laboral foi o professor Rafael, que está por aí também. A professora Ariane, que trabalhava no aeroporto, com um grupo de corrida muito bacana de uma empresa lá, também da Bio. E aí a gente começou, beleza. Estamos no Parcão, estamos no Marinha, estamos no aeroporto. Vamos ir adiante. Montei um grupo de corrida em Torres. Montei um grupo de corrida em Torres com o professor Anselmo. Como vocês sabem, eu ficava alguns dias em Torres e já que eu estou lá, montei um grupo de corrida para pessoas da comunidade e para professores da universidade. Foi bem bacana, o Anselmo, que era meu aluno lá, depois acabou sendo professor, trabalhou comigo nos grupos de corrida. Eu não sei se de repente vai entrar aí alguma galera que correu com a gente lá em Torres. Foi muito bacana, correr em Torres, né, gente? A gente acaba indo em Torres sempre no verão, fazer as corridas que eles promovem lá. Mas, enfim, aí a gente abriu em Torres também. Foram alguns anos de grupo de corrida lá, que foi bem legal. Depois disso, a gente também, antes de ir para a Encol, ainda a gente fez uma parceria com a academia Via Forma. E aí a gente estava treinando ali perto da Encol. Né? Aí estava bem bacana. A gente ficou algum tempo ali na parceria com essa academia, eu montava o grupo de corrida para a academia e depois a gente já foi todo mundo para a Encol. E aí sim, já saímos do Marinha, já tínhamos saído do aeroporto, ficamos na Encol e no Parcão. Ficamos aqui nesses dois lugares. Abrimos um pouco lá perto da Ipiranga, lá no bairro Guanabara, a gente abriu um pouco lá. E depois a gente tá... As fotos já estão chegando, tá? Vamos ver ainda parte do... Olha aqui, eu nunca esqueço de um final de treino no Marinha, meu aniversário para filhar foi correndo nacional para de Belas comprar e cantar parabéns. É um depoimento aí, né, professores? É por essas e outras, né? Assim, esses diferenciais. Eu prefiro falar, assim, os diferenciais, sabe? O material humano que a gente tinha, os professores que passaram pela MF, foram escolhidos a dedo. E para quem me conhece dos professores, sabe que, eu sou chato, sabe? Eu sou chato sou criterioso, sou chato pra caramba, porque
Determinadas coisas, para algumas coisas eu sou muito perfeccionista e para trabalhar comigo não é fácil, não é fácil. Eu confesso, não é fácil, mas todos os professores que passaram eram extremamente diferenciados. E aí o depoimento do Andrei, que falou, da Fábio, da Rosane, do pessoal que está fazendo os depoimentos e falando, e numa felicidade bacana, acho que estão se divertindo um monte. Eu estou tentando ler alguma coisa, porque eu estou ao vivo pelo Face e pelo Instagram, estou tentando ler alguma coisa aqui, mas eu sei que vocês estão se divertindo pra caramba aí no Não Me Aplica. Era um mantra isso, e como tinha, professor Will, gente do Não Me Aplica. Olha, o professor Lucas deve estar entrando aí. Então, assim, muita gente está aqui perguntando. Que bacana, gente, tudo isso. Nossa, como eu tô feliz. Como eu tô feliz com vocês aí entrando. Tá aí o Lucas, quem é isso? Edmeia por aí. Olha, eu vou seguindo, mas assim, Edmeia entrou aí. Eu já vou então avançando numas coisas, tá? Eu nunca me esqueço de uma aluna nossa, Edmeia, que voltou de uma lesão bem complicada por estresse e eu me comprometi. Eu vou te treinar para fazer uma das maratonas de trilha mais difíceis do Brasil, que é a Bombinhas, e eu vou fazer do teu lado. Lembra, Edmeia? Eu falei isso. E eu fiz toda a maratona do teu lado. Durante 6, 7, 8 horas. A mesma coisa eu digo para uma outra maratonista que está aí também, a Rosane. Lembra, Rosane, quando a gente largou e tu pensou que tu ia fazer os 21 quilômetros e, na verdade, tu foi convidada a fazer os 42 quilômetros, porque tu te inscreveu para os 42 e aluno MF, se entra numa prova, é para ir até o final. E eu voltei alguns quilômetros no trajeto para buscar a Rosane e quando ela me encontrou, ela, putz, é o Prof. Milton, não tem mais volta, agora eu vou ter que ir até o final. E a gente foi, durou quase 8 horas, né, Rosane, eu acho, a primeira maratona. Então assim, esses diferenciais, sabe, gente, que... Eu me lembro de uma do Alexandre que tá aí. Alexandre, olha só, eu me lembro de uma prova que eu fiz contigo, que eu fui exatamente atrás de ti, Alexandre. Porque se tu diminuísse um pouquinho, eu ia pisar no teu calcanhar e os dois iam cair. Então, durante toda a prova, Alexandre, tu lembra disso, né? Durante toda a prova, eu fui forçando o teu ritmo. Sabe aquele, ó, o bafo no cangote, na nuca, que assim, ó, Alexandre, se tu diminuir, os dois vão cair aqui no asfalto. E ele foi, eu tenho certeza que foi pelo menos os 10 quilômetros mais rápido que ele fez. Essas histórias, assim, são incríveis de relembrar, que a gente não esquece de jeito nenhum, né? Porque ficou gravado, eu tenho lá, vocês têm as medalhas para comprovar, mas tem a memória desses dias bacanas assim de aventuras. Quem lembra então no mês de julho, né? Mês de julho, sempre os nossos treinos malucos do Germânia. Gente, eu cheguei aí um dia mais cedo para molhar um cantinho do barro, para molhar o cantinho do barro lá no Parque Germânia. Onde a Grazi, a Prof. Grazi, disse que ia entrar aí também para dar uma passada aí, para dar um oi. Onde a Prof. Grazi costumava cair várias vezes. A gente tem até essas fotos aqui do tombo. O Léo filmou até. Né? Então, assim, os treinos de julho do Germânia, quando a gente fechava aquele parque só para nós, montava um circuito lá dentro. A gente aquecia, lembra, né, Grazi? A gente aquecia antes. Como que a gente vai aquecer? Dando 2 voltas ou uma volta no Germânia e depois aqueles tirinhos naquela subida para a gente dar uma aquecida. Lembra? Quem lembra disso, né? Aqueles tirinhos para dar uma aquecida maior naquelas subidas lá do Germânia. E depois disso a gente ia para dentro do Germânia fazer o circuito que a gente montava lá, eu e os profs na loucura, montando desde cedinho,
com aqueles trajetos lá. Que bacana, né? Esse mês de julho era sempre gravado um frio da porra, não tinha ninguém no parque, só nós lá correndo que nem louco. Sim, aí é direto, um barral, muito bacana. Mês de outubro. Mês de outubro geralmente ficava marcado pelo nosso bootcamp, que aí foi um dos eventos que a gente fez, eu acho, 2014, 15, 16, 17. 17, isso. E a gente... Nossa, quem lembra dos bootcamp que a gente fez lá? Era o treino, quer dizer, o bootcamp depois regado ao churrasco e chopp, né? Teve um bootcamp que a Água da Pedra, que é o nosso parceiraço de muitos anos, botou uma máquina de fotografia, o pessoal tirar no churrasco depois, com chopp. Nossa, os churras lá no meu condomínio, muito bacana no pós, né? Muito, muito, muito legal mesmo. Assim, a galera que foi... Mari, eu tenho uma foto tua pulando de uma duna. Aquela foto lá é incrível. Aquela lá a gente usa como uma das propagandas do Bootcamp. Nos últimos 2 anos a gente não fez o Bootcamp. Possivelmente, vamos, quem sabe no próximo ano a gente volta a fazer um bootcamp, porque dava um trabalho desgraçado, mas era muito bacana, né? Era muito bacana mesmo. Nossa, a gente se divertia, ó, né, professor Rafael? O Rafael, é isso, ó, e ainda bem lembrado, para os guerreiros que ficavam até a noite ainda rolava carreteiro, né? Pra gente terminar o chopp que tinha. E ficava, e nossa, o bootcamp era algo que todo ano os meus alunos lá da Obra me perguntam quando que vai ter um bootcamp de novo. Vamos ver se a gente faz, quem sabe no próximo ano, se tudo correr bem, a gente volta a fazer, porque era um baita de um trabalho. Aí o professor William vai ter que vir lá de Minas, professor, vai ter que vir lá de Uberlândia para 2 coisas, para fazer o bootcamp, né, no teu território ali, e depois para fazer uma apresentação e cantar, né? No churrasco, tá, William? Eu me lembro bem que teve um dos bootcamps que a gente teve até show de humor com o professor Anselmo, né? Que o professor Anselmo também é comediante, então ele fez um show de humor, o Sogrólogo, era só sobre sogra, muito engraçado. Quem tá aí que participou e que viu, nossa, muito legal mesmo. Dos bootcamps. E a gente até separou algumas fotos, infelizmente a gente não está conseguindo aqui colocar. Vamos ter que fazer uma outra live só para mostrar as fotos, então, e comentar cada. Já que a gente não pode fazer um churrasco, né, para todo mundo junto, então a gente vai fazer, por enquanto, por aqui. O que mais que eu tenho, assim, que eu coloquei? Bom, as provas de asfalto, a gente tinha muita coisa. A gente, claro, aqui no Rio Grande do Sul participava de todas. A gente foi a Floripa, eu me lembro bem quando eu fui, levei as tendas dentro do carro a Floripa. E em Florianópolis, eu não me lembro se algum de vocês que está aqui estava lá numa meia maratona que a gente foi fazer. E daí, todo mundo já prontinho na largada, e veio um helicóptero para filmar. Naquele tempo não tinha drone, né? Então veio um helicóptero da produção da prova para filmar a largada. Só que ele veio muito baixo, muito rasante, e o que acontece? O helicóptero e as tendas todas voaram. A galera tava na largada e as tendas todas voaram. Nossa, isso foi bem complicado, mas foi as aventuras. Eu das tendas voando, eu perdi 3 vezes. Quem lembra aí, possivelmente nas Poa Night, 2 vezes a gente perdeu as tendas na Poa Night, né? Com outras tendas caindo por cima da nossa, as nossas voando ali no Anfiteatro Pôr do Sol. Eu me lembro na última, quando a galera voltou, tava todo mundo na hora da corrida, mas quando a galera voltou, onde é que estão as tendas do Milton? Já estavam as 3 todas detonadas, rasgadas no chão. A gente perdeu também uma vez numa corrida da Adidas. Nós chegamos no domingo de manhã,
num domingo de manhã, onde está minha tenda? Minha tenda estava dentro do Guaíba, sabe? Então, e a gente tinha umas 80 pessoas naquele final de semana. Essas são histórias assim que acontecem. Isso, ó, Rafael lembra. Rafael é meu guerreirão de evento, né, Rafael? Guerreiraço de evento. O Rafael tá sempre na frente pros eventos. A gente lá pensar e não adiantou nada, né? A gente prendeu no chão, agarrou, se segurou e vai embora. Então, as minhas tendas já tem uma boa quilometragem e muitas histórias para contar. Porque não é fácil, não é fácil. Gente, só para vocês terem noção, um evento que é domingo de manhã, uma corrida que é domingo de manhã, para nós, do jeito que eu gosto de trabalhar, do jeito que a MF monta um padrão, o nosso evento começa sexta-feira de tarde. Ou sexta de manhã ainda, para buscar os kits. Sexta de manhã. Sexta de tarde eu compro todas as frutas, todos os mantimentos. Sexta de noite já começo a fazer as coisas e sábado o dia inteiro, com os sanduíches, com aquele bolo mágico, o bolo mágico que não pode faltar. Frutas, geralmente 5, 6 tipos de frutas, né? E montar a estrutura, carregar o carro. Então assim, para vocês chegarem lá no domingo, às 7h30 da manhã, às 8 da manhã, chegar 10 minutos antes da corrida, a gente já está com esse evento desde sexta-feira. Para vocês verem só às vezes como que um evento é bacana, mas pô, cansa pra caramba. E vocês correm e vão embora, faz a massagem, a gente ainda fica até o final para descarregar tudo. Eu ainda levo para MF para descarregar tudo, mas enfim, é muito bacana. Pena que esse ano a gente está aí. O bolo mágico, claro, a Grazi era uma das consumidoras do bolo mágico. Aí, ó, o Cleto também, esse bolo aí, esse é um das... Tinha gente que ia na corrida e em primeiro lugar queria era comer o bolo, em segundo, a Cassiane também, Cassiane tá por aí, em segundo lugar era a corrida. Tinha gente que ia primeiro lá para as mãos de fada, né, com a Eliane, com a massagem, e depois era a corrida. E depois era o bolo. E assim, é impressionante. A Marisa entrou pelo Facebook aqui, gente. A Marisa, a galera também tá pelo Instagram aqui. Tá, Marisa? Então, se conseguir, a gente tá com bastante gente pelo Instagram, um pouco de gente aqui pelo Face. A gente tá interagindo aqui. A prova que a gente... Isso, Alexandre, essa da... Que mentira da Cassiane. Eu sei, e vou mais longe, tá, Cassiane? Tu e a galera toda lá da tua empresa, dos nossos parceiros lá da Maiajama, nossa, o bolo mágico, tinha que ter o bolo mágico, porque senão a galera não ia, né? Nossa, ó, entrou o professor Rodrigo aí. Professor Rodrigo, o pessoal tá sentindo sua falta aí, professor Rodrigo. Pai de família, deve ter uns 12 filhos já, o professor Rodrigo. Cada 2 anos ele colocam no mundo. Né? O Glauto a gente convidou, também convidei o Diogo. Eu até tenho uma foto, pode pegar? Não, tu pega ali, tá? Abre essa primeira gaveta. Tem uma foto do Glauto, Primeiro, não. do Glauto, do Diogo e do Glautinho, os 3 juntos correndo, muito bacana, muito emocionante. Vamos ver se de repente eles entram por aí. Para ver. Sim, ó, Matheus hoje é o nosso professor atual do grupo de corrida, junto comigo. E tem o professor Maurício, que eu não sei se já está por aí, que também... Eu vou listar rapidamente o nome dos professores que trabalharam comigo, antes que entre as fotos aqui, que parece que vai o negócio funcionar. Léo, Kênia, a Lu, quem lembra da Prof. Lu, o João, do Cavanhaque, o Elbio, super metódico, o Elbio, sabia muito e sabe muito, professor Rafael Galvão, esse eu levei ainda para trabalhar comigo em várias outras coisas, né, professor Rafael Galvão? Quando a gente foi trabalhar com futebol, nossa,
Professor Rafael Machado, que está aí, trabalhou comigo na ginástica laboral e também nos eventos, né? Nos eventos. Misiane, que era a nossa professora de ginástica laboral. O Fábio Fantinelli, que era nosso professor de ginástica laboral também. O César, quem lembra do César aí? Né? O César também é do Batalhão de Operações Especiais da Polícia. Quem lembra dele, né? Bacana. Até me lembro que ele, no começo ele ia dar treino armado. Eu, César, pelo amor de Deus, né, cara? Não dá, né? O Everton também disse que ia aparecer. Quem lembra do Everton? Magro, alto, corria pra caramba. Isso, Rafael. No Flamengo que a gente trabalhou junto. O Ângelo, que disse que ia entrar aí daqui a pouco. A Ariane, né? A Cláudia, que trabalhava no funcional com a gente. O professor Rodrigo, que acabou de entrar, pai de família. O professor Matheus, que está aí. O professor Maurício, que também no funcional. O outro professor Matheus, lá do começo, até quem viu a fotinho do convite, do post, era o professor Matheus me dando um banho de Gatorade. O professor William, que está aí, nosso cantor. A foto do Gatorade, isso mesmo, o Léo, o Matheus, jogando Gatorade. O professor Anselmo, a professora Andréia, que hoje está em Caçapava do Sul, tem uma academia. Olha, a Lu apareceu no Face. Abraço, Lu! A gente está aqui agitando, o pessoal perguntando de ti. Grande, Lu! O Liórgenes, que era o nosso professor dos bootcamp, lá de Imbé. E, nossa, o Liórgenes é figuraça mesmo. Vai aparecer uma foto dele ali. O Lucas, que está aí, nosso árbitro de futebol também. A Eliane da massagem, Mãos de Fada, toda a equipe dela. Nossa, um super trabalho, muito, muito, muito profissional, né? E tem, claro, que eu não posso deixar de agradecer também, que fez parte da nossa equipe durante muitos anos, o Rodrigo, hoje está morando nos Estados Unidos, e a Roberta, que está se virando aqui na produção para colocar. Pode ir soltando as fotos aí pra gente, já produção. tá lá. Sim, pode ir tocando ficha. Eu quero que tu fale da primeira. Essa é a primeira, olha, eu jogado na sarjeta aqui, sequeladaço, né? Depois de 4 horas e pouco, só vou tirar aqui eu vou apagar o Powerade, tá? Porque a gente é Gatorade, não posso botar nada do Powerade aqui. Não tinha nada, né? Naquela época não tinha nada. Aí foi passando, ó, as primeiras corridas que a gente fez, tinha galera, mas a gente não tinha nem camiseta ainda. Mas eu já tava dando treino, já tava agitando, para depois começar a entrar o pessoal, né? O nosso atleta número 1, até falei hoje com ele, mora em São Paulo, Rafael Guedes da Luz, que é o nosso atleta número 1, foi o primeiro lá que entrou, e aí depois começou toda a função. E o nome dos alunos, Fábio, aí eu vou precisar muitas e muitas, aí a gente tá falando de mais de 500 pessoas, Fábio. Aí tu quebra. Vamos lá. Ó, valeu, gente. Olha, o pessoal aparecendo aí também. A gente teve nos primeiros anos a Rose, massoterapeuta, teve nos primeiros anos uma equipe, depois trocou pela Eliane, foi muito bacana. Olha aí. Que a gente montou a tenda, tá ali. Olha aí o Christian, o pessoal tá sentindo tua falta e vai chegar junto. O Christian com a família também. A nossa primeira tenda, olha que saudade dela, bem... Tinha nada dentro. Não tinha nada dentro, mas estava bem limpinha, pelo menos, né? Inteira. Vai passando aí, porque tem coisa pra gente. E aí começam as fotos. A galera lá da ENO, né? Quem mais aqui? Mãe de Deus. Do Mãe de Deus, a galera lá. O Prof. Lucas já estava metido aqui. Aqui a galera da ENO, lá do Parcão. A Kenneth está por aí ainda, o Léo, vão lembrar. Então, e aí foi indo a estrutura. Era umas barrinhas de cereal e uma maçã e banana, né? O sanduíche. Depois vocês foram vendo o que foi parar, a evolução. Aqui a galera no começo, né? Ó, o rei do Morro do Cantagalo lá, tá aqui, ó. O Walter já fazia parte dessa época aí. Tá firme e forte aí. Grande Walter. Ali, ó.
E aí, ó. Tá bom assim, Fábio e Cricri? Tá aqui aparecendo, ó. E a Lu, a Profilu. Ó lá, ó. E tá aqui, ó. Tá bom, pode passar. Glauto, Glautinho e o Diogo. Tá aí a família, ó. Os três foram meus alunos. O Glauto ainda é hoje. Mas, nossa, ver os três correndo junto foi muito emocionante. Foi muito legal mesmo. Eu corri muito com o Diogo, muitas provas a gente fez juntos. Eu tentava ali seguir. Os meus 10K mais rápidos de toda a história foi o Diogo me puxando, foi muito bom, bem legal. Aqui a galera já botando gente. Professor Paulo Sérgio também. Professor Paulo Sérgio. Não falei Paulo Sérgio, olha, tinha o Paulo Sérgio também, professor Paulo Sérgio aqui, a Lu, o Léo. Léo, carinha de novo, Léo. Bah, Léo. Bah. O Lucas estava em fase de crescimento, até hoje ainda, Rosane. Tá aqui a Lu e o Léo. Isso. As nossas primeiras. A Kênia aqui, ó. A Kênia, se tá por aí ainda. Milton é louco, fez eu treinar com o Diogo. Olha, Kênia. É mais ou menos por aí, Rafael. Olha aqui, o Diogo... Eu fiz esses 10K com ele, depois eu fiz 52 lá no Desafrio, lá no Urubici. Cara, que figuraça esse Diogo. Corre muito, corre muito. Olha nossos treinos do Germânia lá, ó. Guerreiro a guerreiro. Meu pote de Gatorade tá aqui. Ó, olha lá, o Glautão. Walter com a sua calça de tactel. Inteiraça, hein? O Walter me vai fazer... agora a Lu entrou lá pelo Instagram. O Walter foi me fazer o desafio 52 quilômetros. A gente largou com... nossa, a gente chegou a pegar lá no alto do morro menos 9 graus. Eu, o Walter, o Diogo. E o Glautão fazendo o suporte de carro. E o Walter com calça de tactel e não tinha luva, pegou as meias de reserva e botou nas mãos. Isso é guerreiro movido a rapadura de Santo Antônio da Patrulha, né, Walter? Brincadeira, essa história aí eu nunca esqueço. Ó, os treinos em Torres, a gente fez alguns treinos bem bacanas e aí começam os nossos diferenciais, né, da nossa estrutura. Olha o quanto mudou. Aí foi o bolo, a primeira vez que a gente fez o bolo. O bolo mágico. Início e lá no fim da corrida, o pote vazio. O bolo mágico e aí foi... E aí... Olha em Torres, meus grupos de corrida aí... É uma vibe bacana pra treinar, hein? É uma vibe bacana pra treinar lá em Torres. Ó, tu tá aí, né, Walter? Guerreiro é guerreiro, né, meu? Imagina como é que tu deve ter chegado pouco assado, né? Mas tudo bem, isso daí depois a gente resolve, né? Não foi na TTT que tu chegou sem os 2 dedos, né, eu acho? Sem tênis. Chegou descalço na TTT agora, no último solo que tu fez. Guerreiro, a galera do Parcão lá, ó. O Léo lá. E aqui é no Marinha. Primeiro ano da... Ó, e aí sempre tem umas guloseimas, né? Os cupcakes. Não deu tempo da gente fazer os cupcakes hoje. A ideia era a gente fazer uns cupcakes comemorativos com aqueles... Mas não deu tempo na correria, só de selecionar essas fotos. Foi uma loucura. Os primeiros barros aí a gente sentindo, foto clássica. Ó, o casal 20, a Beta e o Diego. E o outro casal 20, o Léo e a Patrícia. Isso é lá no Germânia. Treino de 1 ano. Os nossos brinquedinhos novos, né? Os nossos brinquedinhos novos. Isso a gente gostava de utilizar pra caramba. Aí mais provas. Mais provas. A gente teve um cliente bem bacana que foi Mãe de Deus durante muitos anos. Até, não posso mais falar, né? Enfim, durante muitos anos, né? Até outra assessoria ir lá e fazer uma proposta indecente, mas tudo bem. Cada um com suas éticas. Primeiro prêmio de maior equipe. Ó, maior equipe aqui na primeira Poa Day que a gente ganhou de maior. Olha que galera bacana. Subia todo mundo. Aqui aqui foi Floripa. Foi essa daí que levantou voo. O helicóptero, aqui todo mundo bonitinho antes da corrida, depois foi todo mundo para a largada, veio o helicóptero, levantou, voou todas as tendas, né?
Ó o Lucas lá, ó o Lucas, ó, gurizinho, fase de crescimento, a Lu, que gente bacana, ó o Léo. Quem lembra aí daquela época? Calma, vai chegar lá a galera da Medabio, Rafael. Quem lembra daquela época, o professor Léo, eu saí do foco aqui do Face, o professor Léo, durante a corrida, ele saía que nem louco filmar a galera correndo. Tá lá no YouTube da MF. Então no nosso canal do YouTube tem essa galera lá do comecinho, o Léo correndo e filmando todo mundo e depois o Léo montava os vídeos. Olha, isso é incrível. Esses diferenciais e fotógrafo oficial, isso mesmo, filmador oficial, fotógrafo oficial, ele entrava no meio da prova, enlouquecido aqui, ó, um suor, deve ter feito uns 20 quilômetros correndo, filmando todo mundo, mas ele não perdia nenhum atleta. Todo mundo que estava de camiseta branca da MF, ele ia lá e metia ficha. Então, e se divertia, né, Léo? E se divertia com isso. Olha aqui. 2 anos. Aqui mais guloseimas, 2 anos, e a gente foi comemorando. Aí aqui ainda, ó, é claro, a Marisa, né? Marisa não podia deixar seu look, né? Os óculos brancos, fazendo aqueles tirinhos clássicos da subida do Germânia. E depois o circuito lá dentro, né? Olha que, pô, era bacana aquilo lá, hein? Muito bacana mesmo. Ó o prof. César aqui, o prof. Matheus, Guilherme. Então uma galera lá bem legal mesmo, bem. A gente era um frio desgraçado, mas a gente se divertia muito naquela época porque era muito fácil de vamos fazer isso, vamos fazer um treino, vamos, era... Quem lembra dessa corrida, quem participou, deixa eu ver aqui. O Léo tava lá, me ajudou a montar tudo. E tinha mais uma galera, a gente fez uma corrida de orientação. Num condomínio em Capão da Canoa, em condomínio Dubai. Foi muito bacana. A Helena tava lá. A Helena até ficou em segundo lugar, eu acho que a Helena ganhou na dupla dela. Foi muito, que era de orientação, né? Calma, subidas da Vicente, a gente deve ter alguma coisa. Olha as wine aí, até tá tentando achar aqui. O professor, o velhinho aqui, de vez em quando beliscava alguma coisa aí. Nessa wine, belisquei um primeiro lugar de categoria. Na época era 35 a 39 anos, já faz bastante tempo isso. Mas foi aí um primeiro lugar aí. Tá guardado esse troféu. Aqui a gente foi fazer... E aí entra também nas corridas internacionais, né? A gente foi... Buenos Aires, a gente foi Punta a gente foi com ônibus, a gente vai ter essas fotos de Punta aí que foi muito bacana. As meninas foram para Santiago do Chile também fazer. Aí tem Patagônia, aí tem outras aí que a galera foi, Atacama, que a gente foi, então tem muita coisa aí bem bacana. Nova York que a gente fez. Os tiros da Vicente, Gincana Dubai, isso aí, Léo. O que mais aqui? O Chile, isso, Marisa, a gente estava no Chile também. Aí aqui já começa a mesclar algumas, essa em Gramado, ou o Glautão chegando lá em Gramado, e depois aí a gente... Então, muita prova a gente se aventurava, porque assim, eu escolhi a prova, primeiro, quem são os organizadores, né? Porque também se meter em cada fria por aí... E outra, olha que galera bacana, olha nossas camisetas rosas, olha as equipes, os profs aqui, o Lucas, eu, o professor Matheus e a Grazi, no tapete vermelho, né? Quem lembra do tapete vermelho aí? Eu me lembro que a gente inovou com isso, Canela, isso mesmo, Marisa. A gente inovou com o tapete vermelho, quem lembra, né? Era o Espaço Fama que a gente tinha, né? Era o nosso banner, o tapete vermelho... E as plaquinhas, isso ninguém tinha na época mesmo. O tapete vermelho, eu tô para dizer que não vi nenhuma assessoria colocar isso ainda. Mas são os diferenciais, né, gente? Diferenciais. Que é aí que eu tô falando. O evento não começava pouco tempo antes, começava muitos dias antes. Olha esse banho aí. Quem aqui, eu acho que é a Beta, lá é o Léo, o professor Matheus, o Rodrigo, o Lucas, agora que eu vi, tu, Lucas, que tá despejando o Gatorade em cima de mim. Eles viraram gelo em cima de ti, mas essa eu não botei.
E eu tomei esse banho aí porque foi a primeira vez que a gente subiu no pódio como maior assessoria. E isso foi uma emoção muito grande mesmo. Muito grande, nossa, porque a gente ficou muitos anos vendo os outros sendo os maiores e de repente a gente ser o maior foi uma super emoção, foi bem legal. E aí eu tomei esse banho merecido. Tudo bem, Lucas, eu te perdoo por causa disso, que foi muito legal. Então, o Léo também, estão todos perdoados, porque a gente merecia mesmo. Helena, exatamente. Helena também concordo contigo, Léo. Aí a galera, a gente subindo. Isso, corridas da praia, né? A gente foi para algumas praias, a gente foi a maior assessoria também numa corrida que teve na Summer Days e Summer Night também a gente foi maior assessoria. Então, assim, a gente também foi no litoral eu não faço mais porque nos últimos 2 anos que a gente fez, a gente se envolveu com umas super confusões, assim, sabe? Com bêbados que estavam na praia de Capão da Canoa às 4 da tarde, quando a gente chega para montar a estrutura, e eles não queriam sair, e começaram a queimar a nossa tenda e brigar, deu polícia, nossa. A galera, quando chegou às 7h30, 8 horas da noite, não sabia o que aconteceu desde as 4 da tarde, que até a polícia deu. Então, isso quando não foi o vento que nos tirou as tendas ou entortou tudo, então a gente, essa da praia para levar toda a estrutura, massagem, tochas, não sei mais o que, olha, para quem lembra, né, uma baita estrutura, mas o fator clima e aquela muvuca de Capão para montar a estrutura é muita função mesmo. A corrida das tintas também tá aí, quem fez. Olha, as wine, teve uma wine que a gente foi com uma galera que foi complicado, gente, porque depois a gente ficou com aqueles barris lá, né? Quem é que tava ali? A Rosane, mas não sei quem com os barris, subia no barril, entrava no barril, passava com o barril, e mais um monte de gente. Olha lá, até a Luciana, Aranaldi, todo mundo. O Everton do Maratonas do Mundo Grande, parceiraço nosso dos eventos, das corridas. Então as wine eram muito legais. A gente vai voltar com mais algumas fotos da wine. A galera da Medabil aí. Ó, o professor Rafael. Aí, professor Rafael. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá lá dando treininho. Ó, o Marcelo Carvalho lá. Então, assim, lá na Medabil a gente... Ó o desafio lá no... Aqui que eu falei, menos 9 graus que a gente pegou. E o Walter, nessa corrida, a mochila dele de hidratação rasgou no primeiro quilômetro. E ele ficou sem hidratação. Então ele estava com a calça de tactel, sem luvas, né, com as meias nas mãos e sem hidratação. Ele chegou meia hora depois de mim, eu fui lá buscar um pedacinho dele, mas olha... Para vocês verem como ele é Highlander. Né? Imortal. Walter é imortal. Foi no mesmo fim de semana em Gramado. Ó, em Gramado. Enquanto eu tava correndo lá no Urubici, o Rafael tava em Gramado, a Roberto, o Rodrigo estavam em Gramado numa corrida, o Léo tava em Gramado acompanhando a galera. Então a gente tava em 2 corridas ao mesmo tempo. Uma em Gramado e outra lá na Serra do Rio do Rastro. Né? Vocês veem como a gente se dividia. Aqui o nosso corredor... A gente patrocinou ele 1 ano para correr o campeonato estadual de kart, foi bem bacana, capacete da MF, o macacão, isso foi um patrocínio merecido aí. É o atleta número 1. Tá aqui o nosso atleta número 1 já alguns anos depois, e a gente aí, e aí vai os professores, o Diogo, o Túlio, nosso maratonista lá de Ijuí também, tá sempre aí. A galera de Santa Maria que corria com a gente finíssima lá, com a Alain, pessoal muito bacana. Aqui o que mais que aí tem já... Nossa, olha as corridas, um frio do caramba aí, a gente tava aí, olha a nossa equipe. Moletom, né? O moletom branco, ninguém tinha moletom branco, até hoje os treinadores, porra, Milton, teu moletom branco ninguém conseguiu fazer igual. E o moletom branco... Eu gostava de correr com o moletom branco, né? Todo mundo via com o cachecol, com luva, manta e o moletom branco ainda. Mas
Ó, aí a gente já começou com bombinhas. Eu fui, até tem uma das que eu tava aqui com uma pauta, eu fui para bombinhas antes de começar a Indomit ainda, quando era K42. E aí eu e o Diogo, a gente foi fazer, eu fui primeiro sozinho, depois eu convidei o Diogo, alguns outros anos, e aí ele foi fazer comigo, até depois eu começar a chamar a galera toda pra ir, aí depois virou Indomit já. Então a gente fez. Ah, e Punta. Ali a foto que passou antes era o lançamento do Treinos. O Walter é mais do que raiz, Rosane. É um monstro. Ó, aqui o Léo camuflado. Quase não gostava disso, né, professor Léo? O Léo foi o Léo. O Léo foi um dos que criou junto comigo o Bootcamp. Surgiu a ideia, até da Roberto surgiu, olha, que nos Estados Unidos estão fazendo isso, isso, isso. As ideias são todas. E aí o Léo foi passar, ele e a Patrícia foram passar um final de semana lá em casa, lá em Xangri-Lá, e aí a gente foi pra beira da praia. E aí as ideias fluíram, vamos fazer isso, 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 e rolou o primeiro bootcamp. E aí o Léo se prestou, foi lá no centro, comprou as tintas e tudo, e a galera curtiu pra caramba a gente fazendo os pneus. Puta, os pneus era uma função de alocação de pneu, tinha que botar, alugar 40 pneus de tudo que é tamanho, lá em Capão e trazer, olha, algo incrível, assim. Né? Mas esses foram os primeiros ainda, a gente tinha muito acessório, algumas coisas de... Depois a gente tirou, né, um dos últimos a gente já foi tirando esses acessórios de peso e colocando coisas mais roots, mais raiz, mais loucura, assim, sabe? Tora de madeira no lugar dos pezinhos coloridos, umas coisas assim mais bootcamp mesmo, né? Então os últimos, o último que saiu foi incrível, gente. É algo... A galera, mais uma poadeia, a gente subindo no pódio, né? Os nossos tradicionais, a galera da Medabil lá no aeroporto também, que a gente, quando dava, a gente treinava fora, e quando ficava o tempo feio, a gente tinha um espaço lá dentro no auditório, era bem bacana, o pessoal curtiu lá, eles tinham também nossa ginástica laboral. Então, ó, Marcelinho, a galera lá da Incol já. Isso. E aí tem foto, ó, o Brasil, grande, Marcos Brasil, Robson. Eu mandei todo para essa galera aí, eu mandei que a gente ia estar hoje, que a gente estaria hoje fazendo essa situação especial. Aqui já começa a aparecer algumas fotos do nosso estúdio, né, no comecinho ainda, as primeiras turmas com o professor João tocando ficha. Depois a gente já começou, ó, dentro do estúdio, nos treinos de sábado, quem lembra, ou num treino de noite que a gente passou para lá para hidratar, ou foi num sábado de manhã que a gente passava ali, bacana. TTT. Já, TTT, quem lembra desse evento da TTT, que foi, a gente pegou aquele dia desgraçado com vento contra, né? Então, ó, incrível momentos ímpares vivenciar no MF e guardados no coração. É isso aí, Rosane. Excelente. Quem lembra daquela TTT? Aquela TTT lá foi... A nossa logística, nossa, foi difícil. Ó, mais outras TTTs aí com a galera. Ó, o Highlander treinando, correndo aqui. O rei não é da cocada preta, eu ia falar da rapadura lá de Santo Antônio, da patrulha. Né? O rei do Cantagalo também. Esse Morro do Cantagalo, gente, a gente tem algumas fotos fazendo no Morro do Cantagalo. Muito bacana. Ó, a Mari lá do Pilates, nossa parceiraça da Posturale, tá fazendo aí o funcional. Nas Poa Night, isso daí é na praia. Na praia. O Alexandre aí, Alexandre, tá aí ainda, cara? Olha lá, ó. A galera. Olha aí, até o Márcio, a Ana Elizabeth aparecendo por aí. Ó, a galera bem bacana. O Júlio, eterno corredor. Tá sempre aí metido nas corridas. Aí que já começou com o professor William, já ministrando as aulas. O professor William ficou, o professor Everton também. O professor William ficou estagiando comigo 2 meses aqui. Professor William, ó, fica aqui comigo, vou te trazer de Torres para trabalhar comigo. E faz o seguinte,
fica aqui, vai na minha que tu vai te dar bem. E tá aí, né, William? Foi mais ou menos isso, né, William?